Oi, eu sou a Arual Ortiz, mais conhecida como a Escrivã do Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o desbloqueio do seu aparelho Kindle. É isso mesmo, galera. Um carinha chamado Demit Jeff postou um vídeo nos últimos dias nas redes sociais que em 5 dias já alcançou 1 milhão de visualizações. E ele ensina o passo a passo para você desbloquear o seu Kindle do sistema da Amazon. O processo de desbloqueio que o Jeff trouxe é um processo de desbloqueio bem fácil, bem simples, mas nós vamos além. Nós não vamos falar sobre esse processo, porque inclusive tá aqui na descrição para vocês acessarem. Eu vou, na verdade, comentar um pouco sobre esse vídeo, traduzir algumas partes que eu acho muito importantes desse vídeo, porque eu não tô vendo ninguém falando sobre essa polêmica aqui do Brasil, então eu quero trazer algumas falas muito importantes que foram colocadas e também outras polêmicas envolvendo a Amazon, porque nós aqui no Brasil não estamos vivendo tanto essas polêmicas envolvendo a Amazon. A galera que tá lá fora tá mais preocupada porque tá sentindo um pouco mais isso na pele e está mais preocupada com a política de propriedade dos e-books. Eu já gravei 2 vídeos aqui no canal que falam um pouco sobre isso, sobre o fato de daqui no Brasil a gente só conseguir comprar um e-reader Kindle, né, que é o mais acessível por causa do preço. Falei sobre algumas polêmicas da Amazon, então se vocês quiserem se inteirar um pouco mais sobre o assunto, é só assistir os vídeos anteriores. Citado pelo Demit há 5 dias atrás e já alcançou 1 milhão de views. Aqui logo do início ele vai falar sobre os motivos específicos para você tirar o seu Kindle do sistema da Amazon. Ele vai falar dos motivos que existem, né, e dos motivos que levaram ele a passar por isso, a escolher, tomar essa decisão. O que acontece é o seguinte: quando você faz esse desbloqueio, você instala um sistema que, se eu não me engano, é um programa de código aberto, tá? Eu tenho quase certeza que foi isso que ele falou. E um programa de código aberto é aquele onde todos podem contribuir, todos os programadores ou alguns programadores, enfim, voluntários, me parecem, podem contribuir ali para o funcionamento daquele programa. Quando você faz isso e você tira o sistema da Amazon do seu Kindle, o seu Kindle, ele abre várias possibilidades, inclusive a possibilidade de você colocar jogo, a possibilidade de você colocar papel de parede, a possibilidade de você entrar na internet, de assistir vídeo. São inúmeras funções, são, digamos assim, funções um pouco inusitadas que a gente não imagina ver num e-reader. Mas uma coisa que me deixou muito, assim, interessada quando a gente para fazer uma análise de todo esse contexto é que até mesmo o fato de você não conseguir colocar um papel de parede no seu Kindle, que é uma das coisas que eu mais reclamei quando saí do Kobo pro Kindle, eu fiquei tipo, gente, como assim não pode botar papel de parede? Como assim? Eu não posso colocar o papel de parede que eu quero. Reclamei nos 2 vídeos anteriores que eu fiz. Isso também faz parte do marketing, da estratégia de marketing da Amazon. A gente vai trazer aqui um tópico bem sobre isso. E é legal a gente levar isso em consideração porque a capa dos livros, né, também faz você consumir de um jeito diferente, né? Aí ele vai falar sobre todas essas vantagens aqui no início. Eu sei que eu ainda tô falando, não mostrei nada. E depois ele vai falar que, na verdade, o maior motivo pelo qual ele decidiu liberar o Kindle dele é que ele queria se ver livre da Amazon. E logo em seguida ele vai trazer algumas polêmicas e a gente vai comentar sobre essas polêmicas. This is not your Kindle. It belongs to Amazon, and they can delete your books, ban your account, even shut down the ability to download your own purchase. O que ele tá falando aí? A questão da propriedade dos e-books, que a gente já comentou em vídeos antigos, do tipo, a Amazon deixa bem claro que, na verdade, você não possui esses e-books, por mais que você esteja pagando, como se você estivesse comprando pelo e-book, na verdade, você está apenas licenciando o uso daquele e-book. E pode ser por um tempo muito longo, como pode ser por um tempo curto, porque, na verdade, é imprevisível, vai depender aí do que a Amazon quiser fazer. Então, se a Amazon quiser excluir um e-book que você comprou de um dia para o outro, isso sim pode acontecer. Vai acontecer? Não sei, mas é um direito que ela tem e ela não precisa avisar. Outra coisa também, contas banidas sem justificativa, que ele tá trazendo um caso de uma mulher que teve sua conta, que tinha vários e-books comprados pela Amazon, né? Ela comprou vários e-books ali e a Amazon falou: um beijo, querida, vou excluir sua conta, e também não trouxe uma justificativa de por que a conta dela tinha sido banida. Então, além dela perder tudo que ela tinha, né, ela fica sem acesso às coisas que ela comprou, que ela pagou, esses arquivos digitais,
né, que estavam salvos na plataforma e ela não pode usar e ela não pôde nem recorrer porque a Amazon não deu uma justificativa. A Amazon não falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Então ela não podia nem sequer contratar um advogado ou tentar recorrer porque não foi dado um motivo. E se não há um motivo, ela não pode se defender. E também mostrou aí, ó, que a Amazon tirou o serviço, um serviço que tinha de você fazer backup dos seus e-books em outros lugares, não necessariamente no seu Kindle. De repente você perdeu sua conta, mas tá tudo salvo ali, então você poderia passar para outros aparelhos. Você teria acesso a esse e-book de outras maneiras. Então, esse serviço também é um serviço que, né, saiu aí, não tá mais funcionando. So, I jailbroke mine. It took less than 10 minutes, no soldering, no tools, and now it can do way more than Amazon ever intended for this thing. Let me show you how to... E basicamente ele tá falando que desbloquear é muito fácil. Eu realmente vi o vídeo, eu achei muito fácil. Quem já teve console, né, videogame, sabe como era difícil fazer o desbloqueio nessas coisas. Actually de-Amazon your Kindle and all the incredible reasons why you want to do this in the first place. Alright. Bom, agora ele vai falar que ele escolheu, né, desbloquear o Kindle dele para poder se ver livre da Amazon. E eu vou pular um pouco o vídeo, lembrando que o link tá aqui na descrição, vocês vão poder assistir o vídeo completo, tirar suas próprias conclusões, mas eu vou trazer aqui tópicos um pouco mais centrais que eu acho que são importantes da gente levar em consideração, né? Principalmente a gente ter acesso a essa informação. Eu tô pulando para a parte onde o Jared vai falar sobre a experiência dele no Kindle. O Jared é um cara que também produz conteúdo no YouTube, ele tem uns vídeos super interessantes, principalmente sobre a propriedade dos e-books, e ele vai contar que ele é um usuário de Kindle há muito tempo. Nossa, ele teve o primeiro Kindle dele há muito tempo, e ele usa bastante, ele gosta muito dessa praticidade do Kindle, mas que ele tá chateado com polêmicas. Vamos analisar outra polêmica aqui, que é a polêmica do monopólio da Amazon. Nos vídeos anteriores eu também falei isso com você, falei do perigo de uma empresa que, né, tem esses serviços, né, de entregar a você livros, né, conteúdo, informação, o perigo de uma empresa como essa ter um monopólio, ter total controle do que está sendo produzido. É claro que aqui a gente tem, inclusive ele vai mostrar aqui mais para frente, o valor exato. Ele vai mostrar o valor exato dessa fatia do mercado. Eu não sei dizer para vocês se é do mundo inteiro ou se é de um país específico, mas no mundo inteiro a Amazon tem 5 milhões de usuários nessa plataforma de e-books que eles têm, né, que é o Kindle. Então é sim o e-reader mais vendido no mundo, é a plataforma que mais tem acesso no mundo, e não é interessante que esse tipo de comércio, que dentro desse tipo de lógica exista um monopólio. Principalmente porque a Amazon também colocou ali nas suas novas políticas de propriedade que ela pode editar qualquer livro a qualquer momento sem informar nada a ninguém, que é super estranho. Como que alguém possa ter esse controle de modificar? Muitas vezes isso é eficiente? É eficiente, porque pode ter um errinho de digitação no livro. Ai, meu Deus, deixa eu atualizar aqui. Pronto, sumiu o erro de digitação. Mas isso também pode ser utilizado para manipular muitas outras coisas. Então, é meio estranho que ele não precise avisar. Ah, eu fiz aqui uma edição, mas eu não vou avisar. % of the ebook market. So that means that the decisions that they make about their devices or about how they handle ebooks matter more than basically any other marketplace. And there have been a couple of stories that... Aqui ele reforça o seguinte, ele fala, se a Amazon ela é dona de um monopólio, ela come ali, ela tá tomando conta de uma grande fatia do mercado, as decisões que ela toma são muito mais relevantes do que qualquer outra empresa. Por isso que quando nos vídeos anteriores eu falei, vamos pensar em consumir outras empresas. Não que as outras empresas sejam empresas boazinhas, eu amo os leitores, vou protegê-los. Não, mas para manter um equilíbrio, para manter as coisas equilibradas, né? Porque se eu tenho uma empresa que sozinha tá mandando no mercado, é meio complicado. Ela não vai se preocupar muito em agradar as pessoas que estão consumindo. Really got me worried. A couple of years ago, a woman's Amazon account was suspended, and one of the consequences of having your Amazon account suspended is that you lose access to all of your digital purchases.
Aqui o caso da moça que teve a conta dela suspensa, sem motivo, sem explicação, e ela perdeu todos os e-books digitais que ela tinha, né? Todos os livros. Means all of your ebooks too. And now Amazon could suspend your account for basically any reason. And in that woman's case, they wouldn't even tell her what she had done wrong. So she tried to appeal. Now let's say that my Amazon account got suspended. What would be the consequence? Well, if I didn't have my books backed up locally, I would lose, I think, about 1,000 books. Like I said, I use my Kindle a lot. I own a lot of those ebooks. But that's the thing, right? Ele tá falando que se ele não tivesse essa ferramenta de backup que está sendo retirada aí do sistema da Kindle, ele teria perdido muitos e-books que ele tem. Uma coisa que eu queria acrescentar para vocês, que eu também acho muito interessante em a gente refletir como que a Amazon nos enxerga, é o seguinte: uma coisa muito básica da gente pensar como a Amazon nos enxerga é pensar que vários modelos de Kindle, principalmente modelos de Kindle com uma corzinha diferente, simplesmente não chegaram no Brasil, não foram lançados no Brasil, né? De alguma forma, eles fazem lançamentos como, por exemplo, o Kindle Scribe, o Kindle colorido. Também teve algumas versões do Paperwhite na cor menta, na cor raspberry, que não chegaram aqui no Brasil. Então isso já fala alguma coisa sobre como eles nos enxergam. Talvez, eu não acho que seja um comércio em potencial, eu não acho que eles sejam grandes consumidores em potencial. E outra coisa que eu acho interessante vocês verificarem no Paperwhite de vocês é que os aparelhos Paperwhite têm, a partir de uma geração, eles têm Bluetooth. Eles têm Bluetooth para você poder conectar com o Audible e colocar o seu fone de ouvido e ouvir o Audible através do Kindle, que eu acho uma ferramenta muito válida, principalmente se a gente quer estar longe do celular, longe de outros aparelhos, que a gente pode se conectar com as redes sociais e a gente pode se distrair da leitura. Então, o fato de você poder conectar o seu Paperwhite no Audible e colocar o seu fonezinho para ouvir o seu audiobook é muito interessante e é realmente uma boa ferramenta. Porém, mesmo que esses aparelhos possuam Bluetooth, a gente não pode usar, porque essa ferramenta simplesmente não está liberada no Brasil. Então, o seu Paperwhite tem sim o Bluetooth, você pode até conferir nas configurações. Inclusive, na configuração inicial, ele te convida a ligar o Bluetooth para fazer essa configuração mais rápida, mas você não pode usar, você não pode baixar o Audible, porque esse serviço que na verdade não é um serviço, né? Essa integração do Audible com o Kindle não está disponível no Brasil. Então, por que não está disponível no Brasil? Se esse serviço está, sabe? Enfim, vamos lá. I don't really own them. I've just long-term licensed them from Amazon. And Amazon... E aí ele deixou muito claro que, os e-books que você compra na Amazon, na verdade, não são seus e-books. É um tipo de licenciamento a longo prazo que você faz ali com aquele serviço. Can take them away from me. Amazon's also done a few things where they've changed content after I've bought books. See, a couple of years ago, Amazon acquired the rights to the Wheel of... Vamos lá. Aqui ele vai trazer outro tópico muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala que você não possui o e-book, é porque de fato você não possui em quase nenhum aspecto. Esse e-book ele pode ser retirado de você a qualquer momento. Esse e-book pode ser editado a qualquer momento e a capa do seu e-book pode trocar a qualquer momento. Então, ele vai falar aqui do exemplo da Roda do Tempo, que é um livro que ele curtia muito, e ele tinha esse e-book numa edição bem antiga aí. E aí, quando a Amazon adquiriu os direitos, para fazer uma série baseada nisso, a Amazon fez o quê? Atualizou todas as capas do e-book para a capa da série. Se a gente não refletir isso, essa mudança pode passar um pouquinho desapercebida. Só que as capas que reproduzem séries de TV também são um tipo de propaganda. Então a gente volta naquele negócio. Eu não posso decidir a capa do meu e-book. Eu gostava da capa anterior, mas eu não posso decidir. Agora eu vou ter que ficar com essa capa, que é da série de TV, da série lá do Prime Video. E mais do que isso, eu não posso colocar um papel de parede no meu Kindle. Eu tenho que ver aquele comercial o tempo todo. E não só eu, como qualquer pessoa que estiver do meu lado e eu estiver lendo no meu Kindle, vai estar lá a capa que eu não queria que estivesse, porque eu escolhi a capa antiga e aí eu não tive direito de manter minha capa antiga, e porque eu escolhi, porque eu quis colocar um papel de parede, mas eu também não posso colocar um papel de parede. Então isso também faz parte de um marketing, de um controle do usuário que é
100% desnecessário. Na maioria das coisas que a gente compra tecnológica, a gente busca o máximo de personalização possível. Quando a gente compra um celular ou quando a gente compra um computador, a gente quer que tudo tenha a nossa cara. Por que o nosso reader, ele seria tão engessado? Sendo que o Kindle, ele é muito, sei lá, ele é muito engessado, enquanto outras marcas não são assim. Então ele vai falar sobre isso. Time. It's a fantasy series that I really like. And they were going to turn it into a television show. As part of their push, their marketing push, they updated all of the book covers, got changed to ads, essentially, that were promos. Aí ele fala, a capa dos meus e-books se tornou como se fosse um anúncio da série. Eu tinha a série lá, aí eu tinha todos os e-books lá, de repente ele se tornou como se fosse uma panfletagem da série. Agora, ele vai falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes, e é extremamente bizarro. Por isso que eu falo, nós aqui no Brasil não somos o foco da Amazon, então talvez seja por isso que a gente esteja muito distante dessas polêmicas e a gente não tem outras opções a não ser o Kindle para pensar em trocar de sistema, né? Tipo assim, eu posso comprar um Kobo? Pode, mas você vai pagar a importação e taxa, né? Então, por mais que você queira o conforto de outro reader, parece um pouco fora do nosso contexto, da nossa realidade pensar em outro reader. E aí ele vai trazer essa informação aqui que eu fiquei absurdamente chocada. Porque não só essa semana, a minha colega postou nos stories dela uma mensagenzinha assim, era uma foto de um livro aberto e tava só nesse espaço aqui, só dentro do livro, que eu não recebo anúncios. E aí eu fui e respondi, aguarda a Amazon. Porque eu pensei, cara, a Amazon não está colocando anúncios no Kindle ainda. Porque a qualquer momento vai colocar. E é exatamente isso que ele vai falar agora. I didn't want my book covers being turned into ads. Because actually, when I had bought my Kindle, there had been an option to pay like $10 more for an... Ele tá falando que ele teve que pagar $10 a mais ad-free device, but then they para ter um dispositivo sem anúncio. Turned my book covers essentially into ads, and that just didn't sit right with me. If they can change book covers, well, they can... O cara pagou $10 a mais no dispositivo dele para não receber anúncio, e mesmo assim a capa dos e-books dele mudaram, que é um tipo de anúncio. Actually change anything because they control the master copies, right? It's all in the cloud. And your device will just update. And then, of course, Amazon took away our right to download those files directly onto our computers, arguably... Aí tá falando de novo que acabou ali com o serviço de fazer o backup dos seus e-books. They did this to stop people from doing what I like to do, which is to store copies locally and even to strip them of DRM. Porque o que acontece? Muitas pessoas, né, que pagam seus e-books, elas gostam de guardar para ter a garantia de que aqueles arquivos estarão seguros, até porque a gente sabe que por mais que hoje em dia as coisas estejam muito sincronizadas, existem alguns problemas que ainda fazem a gente perder os dados que a gente tem armazenado. Todo mundo já perdeu algum dado armazenado e falou, meu Deus, não acredito que eu perdi esse arquivo. They probably don't like that. They don't like that people are doing that with those files. So they're just quietly removing those options. In the end, I think... E se você tá pensando na pirataria, nós vamos chegar nesse tópico. Really, it comes down to one issue, and that's that somebody is going to own these books. And if I'm the one paying for them, I want that somebody to be me. Então ele fala uma coisa muito, muito louca. Ele fala, esses e-books estão pertencendo a alguém, eles pertencem a alguém. E se eu estou pagando, eu quero que essa pessoa que pertence aos e-books seja eu. So yeah, the recent update to the way that we can save our ebooks we bought from Amazon. Bom, basicamente ele falou sobre isso tudo. Eu queria voltar aqui só num negocinho que eu acabei deixando passar. Aqui no cantinho tem uma informação que tá falando que ele pagou $10, mas um amigo dele pagou 15 e a namorada dele recentemente pagou $20. Então também é um preço que tá desse serviço aí de não quero receber anúncios. Tá aumentando, tá bem variável. Falando especificamente, então, sobre liberar ou não, desbloquear ou não o meu Kindle, é uma coisa que eu não faria, né? Até porque é um sistema, né? Um programa de código aberto, então a gente ficaria ali
dependendo dos voluntários, das pessoas que se envolvem com esse tipo de projeto, o que me garante que de repente todo mundo vai abandonar esse projeto e falar, eu não quero mais trabalhar nesse negócio não. E então eu sou um pouco medrosa para isso. Entendeu? Tem um pouquinho de receio. Tudo bem que existem programas maravilhosos aí que a gente super usa, que também são de código aberto, inclusive o Calibre, que é um programa que nos ajuda muito aqui, leitores de e-book, quando o e-book vem com uma configuração errada, enfim, quando a gente está com ali um PDF nosso, eu uso muito isso quando eu termino de fazer um livro meu, escrevi, aí eu quero botar no Kindle para um leitor beta ler, ou para eu mesma ficar fazendo correções, eu faço muito isso. Então eu uso o Calibre é um programa que está aí no mercado há muito tempo, ele também é de código aberto, e ele é digamos assim, um administrador de e-books, né? Você pode conectar o seu Kindle, eu geralmente conectava o meu Kobo, e aí você pode fazer administração das coisas que tem ali. A outra coisa que eu quero deixar muito claro é o seguinte, quando vocês libertarem o Kindle de vocês, de onde virão os e-books que vocês vão usar? Porque eu entendo e eu super apoio a gente não baixar a cabeça para a Amazon, não aceitar que ela decida que vai fazer com nossos e-books, o que ela vai deixar de fazer com os nossos e-books. O e-book é meu, eu que paguei, eu faço o que eu quiser com ele, entendeu? Eu concordo nesse ponto. E eu, mais do que concordo, eu incentivo vocês a tomarem esse posicionamento de tipo, olha, você não manda em mim, Amazon. Eu comprei o e-book vai ficar com a capa que eu quero. Tá bom? Então, mas da onde vão sair esses e-books que vocês vão colocar no Kindle de vocês, livres, né? Porque, beleza, na Kobo tem a biblioteca da Kobo. E na Kobo você também pode baixar, acho que é uma livraria. Tem uma outra livraria também online que você pode baixar na Kobo. Nos e-readers de Android você pode baixar inúmeras plataformas de e-book, inúmeras, principalmente de HQ, que é o que as pessoas sofrem muito no Kindle porque não tem. No seu Kindle desbloqueado, você vai pegar esse e-book da onde? Entendeu? Você vai estar pirateando? Não, eu tô perguntando, tô sendo muito sincera aqui. É pirataria que vocês vão fazer? Porque eu, como bibliotecária, eu entendo o dilema do acesso da informação. Eu li muito sobre isso, porque eu fiquei, realmente fascinada com a ética da informação. Quem é que determina que eu posso ter acesso à informação ou não? Spoiler. O dinheiro, tá? Então, em resumo, na nossa sociedade atual, quem determina é o money, certo? E existem um monte de informações que não estão acessíveis nem com dinheiro, a não ser muito dinheiro. Mas dinheiro normal não vai estar acessando. Por exemplo, livros, né? Livros de grandes autores brasileiros como Lúcio Cardoso, né? O Viajante, o seu último romance, não recebe uma publicação, uma nova republicação desde 1980. Imagina a galera que estuda Lúcio Cardoso. Caraca, José Olimpo está com os direitos dessa obra, ela não publica por nada. Porque não tem mercado. Talvez eles acreditem que não tem mercado. Não vai vender. Eu vou imprimir, vou mandar editar esse negócio, vou mandar diagramar, fazer uma capa. Para 5 pessoas comprar, os últimos 5 fãs de Lúcio Cardoso que restou, e mais aquele Écio Macedo que pesquisa, aquele povo que fica lá pesquisando. Por que eu vou publicar isso se eu não vou ganhar dinheiro? Então, olha como o dinheiro manda nas coisas. Ele manda porque a pessoa tem. É meu. Não é de mais ninguém. E também, se danem todos vocês, não vão ter acesso à informação. Que é uma informação importante para mim, essa informação é muito importante. Porque eu pesquiso o Lúcio Cardoso. Então, não ter acesso ao livro dele é uma porcaria. Isso acontece muito no mundo acadêmico. Então, vocês que fazem faculdade sabem o quão caro é um livro acadêmico. Por quê? Porque a pessoa que escreveu, ela pesquisou muito para fazer aquele livro. Aquele livro passou por muita revisão. Aquele livro passou por um monte de avaliação de pares. Vários doutores e pós-doutores lendo aquela obra e falando, realmente tem grande relevância acadêmica. Aí a editora fala, vou publicar. Aí ela vai lá e publica aquele livro. E aí ela chega e fala, caraca, eu publiquei esse livro, mas o mercado dele é bem limitado, porque ele é um livro bastante nichado, entendeu? Então, quantas pessoas vão comprar esse livro? Não muitas, porque além de ter o nicho específico da matéria, vamos supor, é um livro sobre sociolinguística. Então, sociolinguística está nichada onde? Nos estudantes de letras. Nos estudantes de letras que estão fazendo uma matéria específica. Nos estudantes de letra que, fazendo essa matéria específica, optaram por ter um viés mais
sociolinguístico ali da análise da língua, né? Aí, além desse recorte, tem outro recorte, que é os estudantes de letras que fazendo uma matéria decidiram um viés sociolinguístico e que tem dinheiro para comprar, porque livro de faculdade não é barato. E aí até li um artigo muito interessante sobre uma plataforma chamada Livro de Humanas, que permitia, tipo, a pirataria de livros acadêmicos. Tinha que ser especificamente livros acadêmicos. Por quê? Porque não tem dinheiro, aí quando tem dinheiro não acha para comprar, porque a editora falou, isso aí não tá me dando dinheiro, não vou publicar mais. Aí, às vezes, tem até a biblioteca fala, não, aqui na minha faculdade eu tenho 500 alunos de letras, vamos comprar 100? 100 é muito. Vamos comprar 15 unidades. Os meus 500 estudantes de letras, eu vou pegar 15 unidades. Ah, tá bom, mas não tá disponível, tá fora de estoque, porque a editora logo viu que não estava dando lucro, parou de imprimir, esse livro não está no mercado, aí até mesmo a própria biblioteca não consegue acessar. E o que aconteceu com esse conteúdo, com essa informação acadêmica que é extremamente relevante para a nossa formação? Quem decide isso, entende? Por isso que eu entendo que é muito louco a questão da pirataria. Porque o cara que fez aquela pesquisa, o pós-doutor que fez aquela pesquisa, que transformou aquilo num livro, e todas as pessoas que avaliaram, que fizeram a capa, que fizeram a revisão, todo mundo merece receber pelo seu trabalho. Mas, caraca, o estudante também merece se formar, não é mesmo? Então é muito complicado. Só que essa questão ainda fica um pouco mais suavizada, porque todo mundo fica, ai não, tem um propósito maior, que é a pessoa se formar na faculdade. Gente, vocês sabem como é caro se formar na faculdade. Mesmo que você seja federal. Porque tem 1000 coisas que você tem que estudar. E se não fosse as xerox dos nossos professores, a gente nunca ia sair da faculdade. Porque é realmente caro. É caro financiar a quantidade de material acadêmico que a gente precisa para ter uma formação sólida. A gente também não pode diminuir assim, essa formação acadêmica. Vamos tirar alguns livros aqui, talvez esse aqui não precise tanto, para poder suavizar a vida dos alunos. A gente não pode minguar a qualidade da formação acadêmica porque está faltando material, porque esse material não é acessível, né? Porque existe toda uma lógica por trás que torna esse material inacessível. Porém, essa lógica, ela acaba não conseguindo ser aplicada, né? Ela não é tão bem justificada quando você baixa um e-book pirata na internet apenas para se divertir. Não existe nenhum propósito maior. Eu quero apenas, me deliciar. Saiu o livro novo da Colleen Hoover, entendeu? Eu vou lá baixar porque eu não tenho dinheiro. Então, é uma coisa muito complicada, porque por que você não tem dinheiro? Né? Existe todo um modelo social que também te afasta de alguns bens culturais, que também tornam bens culturais inacessíveis, né? Inviáveis. Então, é muito complicado. Eu, como bibliotecária, eu penso assim, complicado, né? Tô aqui justamente, digamos assim, para garantir o acesso à informação. Mas quais são os limites desse acesso à informação, né? Além dos que são colocados pelo dinheiro. Além dos que são colocados pelo dinheiro, existem alguns limites. Quais são eles? Quando você for baixar o seu e-bookzinho pirata, pensa bonitinho naquele escritor que não está recebendo por esse trabalho, tá? Eu falo para vocês, com garantia, eu sou escritora, eu publico no mercado nacional, eu conheço muita gente desse mercado. Então, quando você for baixar o seu e-bookzinho pirata, pense em nós, escritores nacionais, que não recebemos um centavo. Gente, a maioria dos trabalhadores, eu tô falando aqui especificamente de mim, né? Recebe pelo seu trabalho. Menos eu! Eu não recebo pelo meu trabalho. Eu passo aqui horas sentada, aí você vai lá baixar o meu e-bookzinho pirata. Não vou receber nenhum centavo. Gente, vocês compram na Amazon, né? Eu sei que vocês compram na Amazon, eu sei que é bonitinho, vocês não estão fazendo nada errado. Eu já não recebo, eu recebo uma mixaria. Gente, é R$24,99 o e-book de Dorro. Vocês acham que eu recebo R$24,99? Eu não recebo nem o meu dinheiro inteiro do YouTube. O YouTube me cobra um monte de taxa no clube de membros. Tudo tem um monte de taxa. Quando chega pra gente, chega uma mixariazinha. Você tá pagando R$24,99. Você, quando vem aqui e se inscreve no canal, você tá pagando R$2,99. Mas eu tô recebendo R$2,99? Mas eu não tô mesmo. Mas eu não tô, entendeu? Então, pra gente criar um mercado que seja saudável, que seja forte, que permita que a gente consuma as coisas por um preço mais barato, mais acessível, com maior qualidade, não é na pirataria que a gente vai conquistar. Então, quando eu tô proibindo alguém de fazer pirataria, não, eu estou trazendo consciência. Consciência, tem que
consumir conscientemente. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar a Amazon? Não, você não vai aceitar a Amazon. A gente pega tochas e a gente pega tridente, a gente vai lá na casa do Jeff Bezos, vai correr atrás dele e vai falar: solta o meu e-book do cativeiro. Ou você vai soltar o meu e-book do cativeiro. Bota a capa que eu escolhi. Ó, devolve a capa. A gente vai fazer isso. Mas não vai ser massacrando outros trabalhadores, sabe? Não vai ser passando por cima dos artistas, né? Eu acho que precisa de consciência. Se o seu escritor morrer de fome, que é o que acontece muito, acontece nos melhores clássicos acontece o escritorzinho morrendo de fome. Se o seu escritor morrer de fome, ele não vai escrever livro bom pra você ler, entendeu? Ele não vai ter disposição, ele não vai ter saúde. Que a gente senta para escrever o livro já é tomado de depressão. Ah, eu vou escrever esse livro. O mercado é ruim. Ninguém vai ler essa merda. E se ler, não vou ganhar dinheiro mesmo. Porra, pra que a gente vai continuar escrevendo? Porque como Paulo Coelho falou, no seu polêmico, muito polêmico, nessa polêmica colocação de sou a favor da pirataria, né? O escritor, ele precisa compartilhar os seus escritos. É só por isso que a gente continua escrevendo, porque se fosse por dinheiro não seria não. E se vocês quiserem ler também sobre isso, porque o Paulo Coelho fez essa afirmação, ele falou publicamente inúmeras vezes, não foi uma vez não. Acho que inclusive se você encontrar o Paulo Coelho na rua e falar: opa, Paulo Coelho, ele vai te responder tipo: ah, pirataria meu livro. Pirateie o meu livro. Pega o seu celular agora e vai compartilhar no grupo da família essa cópia em PDF de O Alquimista. Porque o Paulo Coelho, ele tem essa colocação que é muito polêmica. Toda vez que ele fala isso, surge milhões de polêmicas, mas ele tem esse posicionamento de que ele só alcançou o sucesso que ele alcançou através da pirataria. Se não fosse o povo compartilhando os e-books dele, ele não tava quem ele era, entendeu? O bruxo venceu na vida. Mas eu não acho que seja um posicionamento que a gente possa aplicar em tudo, certo? E eu não acho que nós, como consumidores, devamos nos posicionar dessa maneira também, tá, gente? Então, por exemplo, consumam consciente. Ah, eu pirateei o e-book, compra o livro então. Ah, eu li o livro, gostei, então compra. Ajuda o escritor, cara. Ah, mas o escritor morreu. Tem os filhos dele pra alimentar, tá? Tem os filhos do dono da editora pra você alimentar. Mas enfim, agora sem brincadeira. De verdade, ninguém, ainda não, né? Mas ninguém vai entrar na sua casa e vai te impedir de baixar um livro pirata, a não ser sua própria consciência. Então, faça o favor de consumir consciente, pensando principalmente no tipo de mercado literário que você quer incentivar a ser construído, tá? Então, consumam com muita consciência. Vou deixar alguns artigos aqui para quem era da área de biblioteconomia, se quiser ler. Tá falando sobre a teoria da primeira venda, tá falando sobre e-books digitais nas bibliotecas, tá falando sobre editoras que se recusaram a vender livros para a biblioteca para poder ganhar mais, né, lançamentos. Ah, não vou vender meu lançamento para você, porque aí a pessoa vai vir ler de graça. E eu não quero que as pessoas leiam de graça, eu quero que elas paguem para ler o livro. Enfim. Então, também a biblioteca, como instituição, na maioria das vezes ela tá fora da lógica do capitalismo, né? Porque ela não lucra através dos seus leitores, né? Ela não fica ali, ai, tô ganhando muito dinheiro. Eita, fulano ficou 15 dias além do prazo. Olha, vai ser uma multa daquelas, a gente vai pro bar hoje, é por minha conta. E dá multa de fulano que esqueceu 15 dias de entregar o livro. Isso aí... 1,50 que vai dar, mais ou menos. Mais ou menos 1,50. Ah, esqueci o 15 dias, 1,50. Então é isso, galera. Inclusive, na maioria das bibliotecas, né, lembrando, vale lembrar que se for pública, não é o bibliotecário que recebe, você paga diretamente à União, tá? Então é importante lembrar isso também, para vocês não terem ideias equivocadas. Agradeço vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final e, bom, mantenham-se conscientes sobre o consumo da informação e da literatura no Brasil, no mundo, né? Um beijo e até a próxima.